Bom, gente, agora eu recebo aqui no Jornal Integração a advogada tributarista Júlia Machado, que vai falar pra gente sobre a novidade do Pix para esse ano. Muita gente está falando sobre esse assunto nas redes sociais, a gente entra ali, né, no Instagram, no Facebook, muita gente preocupada em relação às transações realizadas com Pix, os pagamentos realizados também, principalmente para quem é microempreendedor, empresário, comerciante. Mas afinal, o Pix será ou não tributado? A gente vai saber isso agora aqui com a doutora Júlia Machado. Bom, doutora Júlia, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, hoje no nosso jornal, para falar sobre esse assunto, porque é algo que realmente todo mundo está em dúvida, né? Daqui a pouco tem a declaração de imposto de renda e todo mundo está nervoso. Será que eu vou ser tributado pelas transações do Pix que eu faço no meu dia a dia, através da minha PJ, né? Pessoa jurídica, pessoa física também. Então explica primeiro para a gente de onde surgiu essa história de tributação do Pix e como que isso vai funcionar na prática. Bom, primeiramente agradeço o convite, Henrique, muito obrigada. As pessoas estão realmente na dúvida se a partir dos R$5.000 o Pix passa a ser tributado. E existe uma grande confusão. Não é que o Pix vai passar a ser tributado, é que a partir daquele limite mensal para pessoas físicas, a partir de uma movimentação de R$5.000 por mês, pessoa jurídica a partir de R$15.000 por mês, essas informações, essas transações serão informadas para a Receita Federal, justamente com o intuito de fiscalizar, né, para saber se a hora que chegar na hora da declaração do imposto de renda, se o contribuinte fez a declaração desses valores recebidos, tanto PJ quanto pessoa física, né? Agora, muitas pessoas podem falar assim, mas aonde fica então a minha segurança da informação? Por que os bancos então vão transferir esses dados para a Receita Federal, sendo que eu estou fazendo ali uma transação legal, né? Então, vale ressaltar que isso lá atrás já foi aprovado até mesmo pela Suprema Corte, não é isso? Exatamente. Existiu uma discussão sobre esse compartilhamento de informações bancárias, se isso seria ou não quebra de sigilo bancário. E o STF que já vinha decidindo, né, no sentido de que isso não se trata de quebra de sigilo, mas no final do ano passado, em setembro, nós tivemos uma nova decisão também ratificando esse entendimento, confirmando que não existe quebra de sigilo bancário. O que existe é uma transferência do sigilo, ou seja, o banco vai transferir para a Receita Federal aquelas informações, sendo que a Receita não pode compartilhar isso com ninguém. Agora, aquela pessoa que hoje recebe muito mais que R$5.000 como pessoa física, prestando algum tipo de serviço, né? Ou seja, ela não emite nota fiscal, mas ela sempre está ali recebendo, né? A gente vê isso que é super comum, as pessoas recebendo através ali da conta poupança, conta corrente, recebendo Pix ali e sem declarar nota nenhuma. Então, essas pessoas acima de R$5.000, elas serão tributadas, elas serão multadas esse ano na declaração de imposto de renda. O que já se sabe em relação a isso? Então, o interessante é que essa nova regulamentação, ela vai poder retroagir aos últimos 5 anos, tá, Henrique? Então, as pessoas que nos últimos 5 anos oferiram receita e não declararam, elas podem sim cair na malha fiscal, serem multadas e terem que recolher o tributo de forma retroativa. Então, o ideal é que essas pessoas que exercem algum tipo de atividade na pessoa física, quando chegar na época da declaração do imposto de renda, elas têm sim que declarar essas movimentações acima de R$5.000, até porque aquelas que movimentam até R$5.000, elas estão isentas do imposto de renda, elas estão dentro da faixa de isenção. Então, se elas superarem esse valor mensal, e é importante abrir um parêntese, porque muita gente acha que é R$5.000 por transação, não, é o valor global. Se ela superar esse valor no mês, ela precisa constar isso na declaração do imposto de renda dela. Vale ressaltar que o que a Receita está querendo é justamente regularizar a situação ali e, porém, pegar alguém ali que esteja querendo sonegar o imposto, que é o que mais acontece hoje em dia no Brasil, né? Exatamente, o intuito é puramente fiscalizatório, né? E saber se as pessoas estão fazendo as suas devidas declarações. É importante a gente lembrar, Henrique, que isso não é uma novidade. Desde o ano de 2023, com a Lei Complementar 199, estados, municípios e a União, eles já podem compartilhar entre si as informações fiscais do contribuinte. Então, a título de exemplo, o contribuinte comerciante, mas não tem CNPJ, essa receita oferida pela pessoa física, ela pode ser comunicada no Estado para verificar se aquele contribuinte está sonegando o ICMS, que é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços. Então, esse compartilhamento de informações não é novidade no nosso contexto, né? Lá desde 2023 já houve essa lei complementar e agora nesse movimento a fim
de melhorar a fiscalização, a Receita Federal agora mirou o Pix. Agora, vale ressaltar que aquela pessoa que está irregular, né, e precisa ali estar em dia com a sua situação, é bom também procurar um advogado tributarista, alguém, né, do direito tributário, para poder entender e regularizar a sua situação antes que o leão venha dar a mordida, né? Exatamente. Quando a gente se prepara para esse cenário e age antes do fisco, é sempre muito melhor, porque a gente pode corrigir as declarações que foram feitas anteriormente, né, recolher o tributo, mas sem ali a incidência da penalidade. Claro que vai haver os acréscimos legais, mas aquela multa em razão da fraude a gente não vai ter. Ou seja, então, você que está aí, né, e arrecada muito mais que R$5.000 na pessoa física e que não emite nota, não tem nenhum tipo de comprovante, realmente se prepare aí, né? Vá até um advogado tributarista, resolva a sua situação, porque a gente sabe que a Receita Federal, desde os últimos anos, tem fechado o cerco aí e não está deixando barato para ninguém. Então, realmente, regularizar a sua situação é a melhor situação para você estar em dia e sem grandes amolações. Bom, doutora Júlia, obrigado pela sua presença. Volte mais vezes. E quem quiser saber mais informações, como que pode ter mais contato, né, e tirar essas dúvidas? Pode me seguir através das redes sociais no @juliamachado19 ou então através do meu telefone 379-9108-6652. Tá certo, então. Obrigado, Júlia, mais uma vez. O Jornal Integração agora faz um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais informações para você. Até já.